Bem, tudo bem, pessoal? Como prometido, muita gente me pediu para falar um pouquinho mais da obra do Outono da Idade Média. Então, naquele vídeo anterior, eu trouxe um pouco sobre a diferença entre as três versões mais recentes que nós temos no mercado editorial brasileiro, que é a da Pencal, a da Companhia das Letras e a da Cosac Naif. E nesse vídeo eu vou mostrar um panorama geral da obra, né? A minha análise da obra, tá? Então, eu estou tomando por base a versão da Cosac Naif e o Outono da Idade Média, tá? Ele é uma obra, como eu disse no vídeo anterior, um pouco complicado, não é uma leitura que você vai entender tudo de primeira, né? Necessita um aprofundamento mais na Idade Média, porque a maneira de Huizinga escrever, né? De ele contar uma história, relatar um fato, um acontecimento, é muito peculiar. Então, quando a gente está lendo o Outono da Idade Média, é quase que não estamos lendo uma obra historiográfica, mas sim uma obra literária, uma obra de filosofia, porque Huizinga ele tem uma maneira bastante estética de escrever. Então, no geral, o Outono da Idade Média, nos meus estudos, eu consegui identificar e separar em 4 ou 5 categorias o conceito geral, as ideias gerais e a noção que Huizinga quer passar da França, da Borgonha, ali da região de Flandres, né, Países Baixos, entre o século XIV e XV. Então, se vocês perceberem, tá? Isso aí eu posso trazer em outros vídeos, mas o livro de Huizinga é interessante porque ele, em todo o seu conteúdo, vai tratar de coisas diferentes, mas que elas se encaixam, elas se encontram, se complementam. Então a gente pode ver no capítulo 1, né, ou nos 3 primeiros capítulos, que são bem interessantes. Nós temos aqui no capítulo 1 o título. Né? Os títulos eu acho sensacional, os títulos dos capítulos da versão da Cosac Naif, e eu acredito que o trabalho da tradutora ficou perfeito, né? Lembrando que é uma tradução diretamente do holandês, então nós temos aí esse trabalho quase que do zero, né? Nós tivemos uma edição da editora EDUSP também, para quem não sabe, há anos atrás, décadas atrás, tem uma edição bem antiga da editora EDUSP, mas parece que é uma versão da tradução portuguesa, né? Aliás, é uma versão, desculpe, da versão de Portugal, tá? Não sei se é da tradução integral do texto, se também já é uma tradução da tradução, tá? E a grande diferença que eu percebi também em relação à da edição da Pencal é a troca do nome do capítulo. Parece uma coisa boba, mas fala muita coisa, né? Então, se o tradutor for uma pessoa bastante capacitada, bastante que tem um amplo conhecimento, tá? No início eu vou afirmar que eu achei um pouco complicado alguns trechos, porque é uma linguagem, como eu disse, bastante estética, né? E eu acredito que isso seja natural no texto de Huizinga e que a tradutora ela conseguiu captar isso e conseguiu passar para a tradução portuguesa aqui da Cosac Naif, tá? Então, é interessante os títulos dos capítulos, tá? Da versão da Cosac. O primeiro capítulo nós temos a veemência da vida. Quer dizer, eu acho bastante interessante porque no primeiro capítulo, no segundo,
o anseio por uma vida mais bela. E o terceiro, a concepção hierárquica da sociedade. Então, o que a gente pode falar desses capítulos? Huizinga ele vai tentar tratar e demonstrar a vida cotidiana ali entre o século XIV e XV na Holanda, né, no caso nos Países Baixos, e em uma parte da França. Então, a vida cotidiana das pessoas, e da corte, e da burguesia, mas também dos populares, né, das camadas populares. Então, é bastante interessante aqui, se vocês puderem perceber aqui, no resumo que eu apresento, ele vai tratar de todos os fatos da vida cotidiana, né? E é bastante interessante o início do primeiro capítulo, da veemência da vida, porque a tradução, né, e o próprio original traz algo que vai te aproximar daquele período, como se você estivesse vivendo e submerso ao que o autor quer passar para o leitor. Então, começa assim: quando o mundo era 5 séculos mais jovem, tudo o que acontecia na vida era dotado de contornos bem mais nítidos do que os de hoje. Entre a dor e a alegria, o infortúnio e a felicidade, a distância parecia maior do que para nós. Tudo que o homem vivia ainda possuía aquele teor imediato e absoluto, que no mundo de hoje só se observa nos arroubos infantis de felicidade e de dor. Então, ele quer passar os contrastes da vida cotidiana. Então, que as pessoas daquela época elas viviam numa intensidade, quase que numa dicotomia. Então, ou era dor ou era alegria, ou era felicidade ou era infortúnio da vida. Huizinga tenta demonstrar os contrastes nítidos da vida, tá? E que todos esses fatos eram envoltos por bênçãos, cerimônias e orações, ou seja, tudo envolvia a Igreja Católica. É importante deixar claro também que a Idade Média foi um período predominantemente da Igreja Católica. Então, Huizinga demonstra que a religião era o fator que aglutinava as pessoas e que estava em todos os âmbitos da vida. Tá? Tudo que você fizesse, você agradeceria a Deus, seria uma bênção, faria uma oração, uma cerimônia. Tá? Então, tudo aí está envolto nesse aspecto religioso. E a gente vai voltar, né, isso nesse aspecto aí, um pouquinho mais à frente, nós vamos falar sobre isso. Então, Huizinga vai tratando da vida cotidiana, nos seus primeiros capítulos, tá? Das disparidades que eram muito mais nítidas do que hoje. Então, ele vai tratar da pobreza e da riqueza, tá? Por exemplo, bebidas abundantes para ricos, roupas de pele, lareiras. Os pobres, eles não tinham essa condição, não tinham esse luxo. Era o frio intenso, então eles tinham que se virar da maneira que eles pudessem. Então, vai haver uma grande disparidade entre a riqueza e a pobreza. Diferente de hoje, que a gente não tem essa disparidade tão forte, né? Não existe somente rico ou pobre. Entre esses dois opostos, nós vamos ter aí vários grupos sociais, né, econômicos distintos, aí com o advento da burguesia, a classe média, mas naquela época as coisas eram bem mais distintas, tá? Os trajes também das pessoas, eles identificavam e separavam cada indivíduo em uma ordem, um ofício, um estamento. E esses primeiros capítulos são mais descritivos, são mais de tratar de aspectos da vida cotidiana, tá? E aqui eu coloquei alguns contrastes que ele traz. Por exemplo, verão, inverno, luz do dia, escuridão da noite, barulho e silêncio. Quer dizer que, naquela época, o dia, era claro, era luminoso. E a noite era totalmente escura. A gente não tem aquela luz das cidades que nós temos hoje em dia no nosso mundo moderno. Nós não vamos ter esse centro de luminosidade à noite. É total escuridão. O verão vai ser
bastante quente, tá? Aos padrões europeus óbvios, mas o inverno vai ser bastante frio. E aí que entra a questão dos ricos e dos pobres, né? Os ricos eles vão estar bastante agasalhados, bastante protegidos contra o inverno, né? O barulho também da cidade, da vida urbana naquela época, aquele barulho de feira, né, do cotidiano, e à noite o total silêncio, em que as pessoas utilizavam a noite para dormir, né? E muito cedo. Então ele vai falar desses aspectos. Lá mais à frente, no terceiro, depois do quarto, quinto capítulo, nós vamos ter aí o ideal de cavalaria, o sonho de amor e de heroísmo, as ordens cavaleirescas, o juramento dos cavaleiros, o significado do ideal cavaleiresco na guerra e na política e a estilização do amor e as normas de conduta. Então, Huizinga vai se pautar muito pelo imaginário político da época, aquela concepção do que era ser o cavaleiro, né? Então são capítulos que vão tratar especificamente da constituição dessas ordens cavaleirescas, de príncipes, de reis, de nobres, tá? As associações que as pessoas tinham faziam desses elementos, das concepções de justiça também que ali as pessoas do final da Idade Média tinham, né? Temas também dos pecados capitais. Então, ele sempre vai voltar também nessa questão da dureza da vida, da bruteza, tá? E também sempre envolvendo a religião no meio, porque em busca, né, por trás de tudo isso, nós vamos ter também a religião, com as ordens religiosas, atuando firmemente, e a própria Igreja Católica, atuando firmemente em todos os âmbitos da vida. Mais à frente, né, nos capítulos, Huizinga vai falar também da questão da religião, do papel da religião. Então, ele vai tratar disso ali, principalmente, né, com o foco no capítulo 11, a imagem da morte, no capítulo 12, a representação do sagrado, no capítulo 13, os tipos de vida religiosa, 14, comoção religiosa e fantasia religiosa. Então, Huizinga vai demonstrar nesses capítulos sobre o papel predominante que a igreja teve naquele período. Tá? Então, nós vamos ter aí a questão dos pecados, a questão do desapego às vaidades, né? As visões criadas pela igreja, o que a igreja delegava a artistas para criar, das visões de morte, de temas macabros, né? Das visões horripilantes do inferno, do céu, do purgatório. Então, tudo isso ali vai ser bastante evidenciado através das pinturas. Pinturas sacras, os pintores do Renascimento flamengo, né? Do Renascimento do norte europeu, através dessas pinturas que vão trazer aí temas horripilantes, temas do pecado, do purgatório, do paraíso, do inferno, que eram muito cotidianos, estava ali diariamente as pessoas tendo contato com pregadores religiosos, pregando sobre a perecibilidade do corpo, da vida, a efemeridade da vida. Então nós vamos ter aí esses capítulos em que Huizinga vai falar desse sagrado, né? Desses elementos do sagrado, desses tipos de vida religiosa que surgiram no período e também das manifestações exteriores da fé. Então, ele vai aí também relacionar muito com a pintura, com o visual. Ele vai falar que não há maneira mais eficaz de você empreender uma ideia numa pessoa do que através de um quadro. E é aí que entra a figura de inúmeros pintores que Huizinga traz à tona para associar
aquela imagem medieval de fim de mundo, de apocalipse, difundido através de obras religiosas com teor religioso, ou até mesmo com teor secular. O religioso, o secular, o sagrado e o profano não eram apartados, um complementava o outro. Um estava no cotidiano, o outro estava atuando, os dois se complementavam. Tá? Então ele vai tratar nesses capítulos sobre os elementos da fé, da religião. São capítulos extremamente magníficos. Eu gosto muito desses tópicos, desses capítulos, principalmente o capítulo 12, os tipos, desculpe, o capítulo 12, a representação do sagrado. É um capítulo sensacional. Tá? E uma coisa interessante também é que, se você quiser, você necessariamente não é obrigado a ler na ordem, tá? Porque não há uma ordem de um capítulo complementar o outro, né? Por quê? Porque geralmente ele trata de vários temas, né? Claro que um vai complementar o outro, um vai tratar de assuntos do outro, mas assim, não há uma ordem a seguir. Se você quiser, você pode ler pela ordem, ou se você quiser, você pode ler um capítulo específico. Se você quiser tratar da vida cotidiana, os 3 primeiros capítulos tratam muito bem. Se você quiser estudar, por exemplo, só sobre as ordens cavaleirescas, né, você pode pegar os capítulos que falam sobre essas ordens. Se você quer só estudar sobre a religião cristã, ali no final da Idade Média, os capítulos de religião. Se você quer tratar só sobre a arte, os capítulos de arte. Então, posteriormente a esses capítulos de religião, tratando aí da semelhança, né, fazendo comparações entre a religião e a arte, Huizinga vai tratar do simbolismo, de um simbolismo que estava se acabando. Então, ele trata em 2 capítulos, o primeiro, 15, que é o simbolismo fenecido, e o 16, o realismo e o sucumbir da imaginação no misticismo. Então, nesses 2 capítulos, 15 e 16, Huizinga vai também demonstrar essa referência do inexprimível sobre fórmulas de símbolos visuais. O que seria esse inexprimível? Seria o que os medievais naquela época eles não podiam ver. Jesus Cristo, Nossa Senhora, alguns santos, os apóstolos, era o quê? Isso fazia parte da devoção deles, porém eles não viam, tá? Fisicamente. Então, era necessário a representação dessas figuras através de símbolos visíveis. Que símbolos seriam esses? Os ícones medievais, representações de uma cruz, de elementos religiosos cristãos, tá? Então, eram maneiras de venerar o Senhor, de venerar os santos e de as pessoas terem um contato maior com a fé. Era através desses símbolos visuais. Tá? E, posteriormente, os últimos capítulos, Huizinga vai tratar da relação entre a arte e a literatura. Então, são capítulos que Huizinga vai dissertar sobre a arte, o que era a arte naquele período, qual a sua função. Tá? É interessante que ele traz uma pintura bem massa, que é uma pintura do julgamento de Cambises, de Gerard Davi, se eu não estou enganado. Tá? É uma pintura que tem no livro, linda, magnífica, e ele nessa pintura, ele vai dissertar, fazer uma análise de que tinha uma função prática. Qual? De alertar as pessoas, tá? Lembrar de as pessoas praticarem sempre o bem, serem honestas, porque se cometesse aí alguma corrupção, alguma coisa que não fosse ética, poderiam ter o mesmo fim que o Cambises, né? Que é a figura que o Huizinga vai analisar. Tá? Que era o quê? Que era
Não sei se era uma prática medieval, acredito que sim, ou era uma prática da antiguidade, tirar a pele do indivíduo, tá? E depois matá-lo. E também tem aquelas famosas cenas, pinturas medievais, por exemplo, punições, amarrar as mãos e os pés, cada uma em um cavalo, e esses cavalos iriam cada um para lugares diferentes. Então, Huizinga traz essas imagens, essas pinturas, e ele analisa fazendo relação com o cotidiano da época e com a vida cotidiana, né? Com tudo que acontecia ali na época. No final, ele trata dessa arte, tá? As finalidades da arte ali no Renascimento. Então é isso, tá? É um livro interessantíssimo, né? A tradução da Companhia da... Desculpe, a tradução da Kozak Naif, que eu acredito que seja a mesma tradução, a Companhia das Letras comprou os direitos de tradução. Então acredito que seja a mesma tradução com algumas pequenas revisões, mas quem tiver a oportunidade de ler, quem tiver essa edição, é uma edição que vale a pena, tá? Eu ainda não li a edição de bolso, né, da Pinguim, Companhia das Letras. Acredito que ela está semelhante, mas eu dei uma olhada, tem algumas palavras, algumas frases um pouco diferentes, né? Houve uma revisão, obviamente, então acredito que vai ter algumas mudanças de sentido, né? Você lê, pode pensar em outra coisa diferente do que a leitura da Kozak Naif. E a edição da Pencal é uma edição totalmente diferente, né? Como eu já pesquisei, já foi dito, é uma tradução da tradução, ou seja, é uma tradução da versão inglesa, né? Da versão em língua inglesa, que também já é a tradução do holandês. Então, assim, é uma tradução vezes dois, o que já vai complicar muito e talvez até possa destoar o significado de alguma frase, de algum contexto, né? De algumas análises do livro, tá? Então, no geral, é isso que eu queria tratar. É uma obra que trata do quê? Do cotidiano, trata da arte, trata da religião, das formas de pensamento, né? Das formas de pensar e de viver na Idade Média, ali no finalzinho da Idade Média, tá? Não é uma obra que foca em toda a Idade Média, mas especificamente século XIV e XV, em uma região específica, Flandres, França, ali um pouco no norte da Europa. Mas a partir disso a gente pode ter um deslumbre do que foi ali o finalzinho da Idade Média e início do Renascimento. Tá certo, pessoal? Então, valeu aí. E valeu também pelo vídeo anterior. Teve uma visualização gigantesca, né? Grande. Não esperava esse reverberamento do meu vídeo anterior. E espero que possa ter ajudado vocês aí em ter uma noção bem geral mesmo, um resumão do que trata esse livro, O Tom da Idade Média. Para quem nunca leu, tá? É fantástico, recomendo ler. Recomendo ler em parceria com um dicionário temático medieval, ali com a aba do Google aberto, para você não sabe o nome ali de um rei, não sabe o que, é que significa algum conceito, tem ali no Google para você pesquisar. E assim, não se apegue muito a muitos detalhes. Huizinga, ele gosta de ser muito detalhista, então ele trata muito da nobreza da corte do Ducado da Borgonha, dos séculos XIV e XV. Então, vem muitos nomes de reis, de príncipes, de nobres, de genealogias, dinastias, então que às vezes torna isso um pouco deficitário, enfadonho para quem não tem uma certa aproximação com esses nomes, essas dinastias, essas genealogias. Mas, no geral, é isso. Huizinga tenta trazer um panorama aí da sociedade, da arte
tá? Da cultura, das formas de pensar e da religião nesse período. Então, é um livro fascinante. Eu sempre volto à leitura do Outono da Idade Média, porque é sensacional, tá? Então, valeu. Quando eu tiver mais tempo, se vocês quiserem, a gente fala mais sobre outros assuntos, outros temas do Outono da Idade Média. E quando eu tiver tempo, pretendo fazer uma leitura conjunta e comparada das três versões mais recentes, tá? Então, valeu!